noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos que aqui estão. A gente vê aqui algumas famílias aí enchendo os bancos aqui em alguns lugares. Que bom você estar aqui. Mais essa celebração, e nós vamos nesse instante já lembrarmos de um versículo do capítulo 22 de Apocalipse, onde diz a palavra de Deus: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vou repetir para você também que está na live acompanhando-nos nessa hora: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas que se abrirão para aqueles que forem lavados no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que nos purifica, que nos justifica, que compra, e nos redime diante de Deus dos nossos pecados. Ele nos dá direito à vida eterna, a vida que não tem mais fim, para aqueles que são salvos em Jesus. Amém? Amados, mais uma vez então, celebramos Jesus nessa noite, aquele que ressuscitou, vivo está, e a esperança da igreja, aquele que está conosco o tempo todo. A gente vai trocar baterias aqui já. Por favor. E nesse instante a gente vai começar cantando 2 louvores, tá? Para que convido os irmãos que vêm para o louvor, vem aqui à frente, a gente vai cantar em entoar. Convido você a ficar em pé, onde você está. Ok? Resolvido. Algo mais aqui do que só bateria. Vamos ver. Então você fica em pé então, e a gente vai entrar 2 louvores. E esses 2 louvores, eles falam de um reino que para sempre existirá. E temos aquele que é o nosso Senhor, e Ele é aquele que garante que esse reino não tem fim. Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para sempre, Ele é o Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é Rei. Seu amor é para sempre, pois Ele é bom e sobre tudo está. Seu amor é para sempre. Só forte mão vem nos sustentar. Seu amor é para sempre. A sua reina veio lutar. Seu amor é para sempre. De manhã até o amanhecer, seu amor é para sempre. Pois sua graça com Ele está. Seu amor
consumação dos séculos. São promessas de Jesus para nós. Amém? Seu amor é para sempre. 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 Onde me está dizendo? Seu amor é para sempre. Seu amor é para sempre. Senhor. Seu amor é para sempre. Eu dou glória ao seu nome. Seu amor é para sempre. Então cantai. Seu amor é para sempre. O seu amor é grandioso, é profundo, é maravilhoso. Podemos sentir o amor de Deus por nós. Essa interação, essa ligação, essa conexão com Ele por meio de Jesus. A palavra de Deus diz que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Filho de Deus. E nada nos separará do seu amor, diz o apóstolo Paulo. E nós podemos confiar nessas palavras, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas subsistem nele, a nossa vida também. Amém? Nada nos separará. Tão profundo. Poderoso, graça, luz, só Ele pode me envolver.
a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, é abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, é abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Meus irmãos, a nossa vida está em Deus. Sem Ele não temos vida, não temos nada. Somos mortos. Como diz alguém, somos almas penadas. Somos corpos sem vida. A vida está nele. Ele deu e Ele sustenta. Só Ele pode dar vida aos corações. Amém. Sente-se. A gente vai ouvir uma música, Deus de promessas, Deus de aliança. E enquanto ouvimos essa música, a igreja vai participar do momento de dedicação, dízimos e ofertas. Pode vir aqui à frente. O gasofilácio está aqui. Você pode sair, vir aqui, deposita a sua oferta e retorna para o seu lugar, tá bom? Por esses dias de ofertas que foram trazidos aqui pela vida dos irmãos também. Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos na tua casa. Obrigado, Deus, porque em meio a tudo que tem acontecido no nosso país e tudo que tem acontecido, Senhor, nas igrejas, o Senhor nos traz de volta à tua casa. Muito obrigada, Deus. Nós queremos te agradecer também, ó Deus, pelos dízimos e as ofertas, por todos aqueles irmãos que puderam contribuir, ó Deus. Abençoa, Senhor, as suas casas, prospera, Deus, os nossos irmãos, prospera, Senhor, a tua igreja, nos abençoa. Fica conosco, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã. Nós queremos informar os irmãos, né, aqueles que ainda não sabem, a gente terá uma outra celebração após essa. Então, apenas um intervalo ali de 15 a 20 minutos. Nós estaremos aí novamente dando
a limpeza em alguns locais e tal, preparando para os irmãos que vão participar da segunda celebração nessa noite, né? E participarão também da ceia do Senhor, tá bom? E aí a gente vai ouvir a palavra nesse instante, teremos a ceia do Senhor. Participe, esteja aí ligado aí, né? Nesse mesmo espírito de adoração ao nosso Deus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Que bom poder estar novamente com os irmãos nessa noite, adorando o nosso Deus. Nosso tempo é muito breve. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler versículo 3, 4, 5 e 6. Nós queremos agradecer a Deus pela presença de todos que estão conosco, nos visitando, né? Aqui, pelo menos chegou o nome aqui do Paulo, que já está conosco algumas vezes. O Fábio e Thelma, que eu não sei quem é. Fábio e Thelma, ali atrás. Prazer tê-los conosco. Deus abençoe vocês. E o Júnior também, que teve algumas vezes, né, Júnior? Onde está o Júnior? Não estou vendo o Júnior. Mas eu vi ele entrando, né? Está ali, Júnior. Deus abençoe sua vida também. Tá? Muito bem. Semana passada nós falamos sobre aquilo que nos move. E nós afirmamos algo interessante sobre essa declaração. Aquilo que nos move determinará a nossa maneira de viver. Nós falamos sobre Paulo em Atenas, num lugar de muita idolatria, e Paulo não se conformou com aquela realidade, e a vida dele, movida pelo Senhor, foi capaz de anunciar o Evangelho, discutir com homens doutos na filosofia, num país, num lugar onde as discussões filosóficas eram muito acaloradas e muito frequentes, e havia muito diálogo nesse sentido, e Paulo apresenta a eles o Deus desconhecido, o Deus que estava sendo... havia um altar sido edificado a esse Deus que eles não conheciam. Então Paulo apresenta esse Deus aos atenienses. Hoje nós vamos falar ainda sobre esse tema, aquilo que nos move, só que considerando a seguinte afirmação: aquilo que te move determinará a maneira como você reagirá aos acontecimentos da sua vida. Aquilo que te move determinará como você vai reagir aos acontecimentos da sua vida. Então vamos ler com isso em mente o texto dito, né, 2 Coríntios 10, versículos 3 a 6, que diz o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, graças te damos por estarmos reunidos na sua casa nessa noite e estarmos nesse momento diante da tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos e pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Nós estamos vivendo, Deus, esse tempo, nós estamos vivendo esse momento único na história da humanidade. E nós, cada um, Deus, dentro do seu contexto local, pessoal, temos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Nos ajuda a podermos olhar para a tua palavra hoje, Deus, e entender como nós devemos reagir aos acontecimentos da nossa vida. Como é que nós devemos nos portar diante das batalhas, das lutas espirituais que nos cercam. É a oração que nós fazemos, é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta que tem o objetivo de abençoar a igreja. Alguns vão dizer que passaram-se mais ou menos 6 meses de que ele escreveu a primeira carta, e agora ele está escrevendo uma segunda carta. E essa segunda carta tem um objetivo principal: poder defender a sua autoridade apostólica. Haviam ali na igreja de Corinto pessoas que se estavam intitulando apóstolos e colocando Paulo como alguém sem autoridade.
questionando a autoridade apostólica de Paulo, desfazendo aquilo que Deus havia construído através do apóstolo Paulo. Então Paulo, ele se levanta para poder não somente defender a sua autoridade apostólica, mas poder apontar para a igreja a necessidade de depender do Senhor. Em toda a segunda carta aos Coríntios, a nota principal de Paulo é apontar para o Senhor, dizendo: olha, nós estamos fazendo isso, mas nós não faríamos se não fosse o Senhor. Se o Senhor não tivesse convencido, se o Senhor não tivesse salvado, nós não estivemos entre vocês tentando persuadir homens pela nossa eloquência, pela nossa capacidade, mas pelo poder da palavra de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que fez de vocês cristãos, fez de vocês novos homens. E são vários textos que vão evidenciar essa realidade. Aquele que nos confirma entre vós em Cristo é o próprio Deus, capítulo 1, versículo 21. A preocupação com aqueles que deveriam ser perdoados, e ele está dizendo que a igreja deveria perdoar aquele que já tinha sido tratado, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre a vida da igreja. Você vê que a preocupação de Paulo é espiritual. Paulo não estava mercadejando a palavra, mas o que ele falava era verdade, procedente de Deus. Paulo rejeitava a astúcia dos homens que mercadejavam a palavra, usavam a palavra por interesse próprio, mas o seu ministério era firmado na verdade da palavra de Deus. Está lá no capítulo 4. Ainda no capítulo 4, nós vamos ver que Paulo evidenciava que a excelência do poder do seu ministério procedia de Deus e não era dele mesmo. Paulo sempre vai apontar para Deus como aquele que é capaz de transformar a vida dos homens, de socorrer aos necessitados, de nos orientar na hora da nossa necessidade. Então, como é que nós devemos nos mover nas batalhas? Como é que nós devemos nos mover? Bem, a primeira coisa, tendo uma visão espiritual. Embora nós estejamos nesse mundo, no mundo em que vivemos, existe, irmãos, um contexto espiritual que alcança a vida dos homens, que faz com que nós pequemos, que nos separam, destrói casamentos, destrói amizades de anos, faz com que os filhos saiam de casa, pessoas que não se falam mais, pessoas que se odeiam até, pessoas que tiram a vida de outras pessoas, pessoas que vivem na desonestidade, na falsidade, pessoas que vivem usurpando aquilo que não é seu. Um mundo de pecado, irmãos, que está cada vez mais diante dos nossos olhos e tido como normal, como algo que todos nós deveríamos tolerar e aceitar como prática normal na nossa vida. A igreja de Corinto estava passando por uma luta, e Paulo está escrevendo uma carta para aquela igreja, para que aquela igreja entendesse a necessidade de ver um contexto espiritual em que ela está. Olha comigo o versículo 1 e versículo 2. E eu mesmo, Paulo, vos digo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Olha o versículo 3. Porque embora andando na carne, o que o texto diz? Não militamos segundo a carne, embora estejamos nesse mundo, embora sejamos homens, a nossa batalha, a nossa visão, a nossa posição é espiritual, e nós precisamos olhar para esse mundo com essa visão espiritual. Essa é a primeira coisa que nós podemos observar aqui nesse texto. Então, visão espiritual, reconhecer que havia um campo de batalha. É por isso que essa pessoa ele está com a roupa militar, porque é um campo de batalha. O versículo 2, ele vai dizer que ele tinha que ser ousado, usar de firmeza. Versículo 3 vai falar que ele está militando
o versículo 4 vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Paulo está entendendo e afirmando, estamos em guerra, estou em guerra, há uma guerra espiritual sendo travada. E como é que Paulo deveria se portar dentro dessa guerra espiritual? Como que ele deveria agir diante desse contexto? Brigando com todos, querendo ser dono da razão, começando a de repente falar mal de um, falar mal de outro. Como que Paulo deveria viver? Como que Paulo deveria se portar? É exatamente isso que o texto vai falar que nós devemos observar. Essa guerra, o contexto era de guerra, a esfera era uma batalha espiritual, porque o texto diz que, no versículo 4, que essa batalha não era com milícias na carne, mas poderosas em Deus, no Senhor, armas espirituais. E o campo era onde Paulo estava, o campo era onde Paulo se encontrava, o campo é onde nós estamos, nesse mundo em que vivemos, com quem estamos. Paulo estava aqui, irmãos, com luta não com a igreja de Corinto, mas com alguns de Corinto. A nossa luta, ela sempre vai acontecer. Irmãos, é muito importante nós entendermos que nós estamos em luta, que nós estamos em guerra. Embora sejamos do Senhor, embora tenhamos plena certeza da nossa salvação, embora creiamos na palavra de Deus, nós estamos em guerra. Sempre acontecerá alguma coisa para nos atingir espiritualmente, nos desanimando, nos distanciando, nos enfraquecendo, fazendo com que a gente comece a se opor um com o outro. É muito importante nós entendermos, irmãos, que temos uma visão espiritual de onde nós estamos, com quem nós estamos e o que nós estamos vivendo. Paulo está vivendo desafios pessoais específicos na sua vida e muito pontuais, porque nesse momento a luta dele era com pessoas ali que estavam se dizendo da própria igreja, tentando convencer a igreja sobre a autoridade apostólica deles mesmos, e não aquela que Paulo havia adquirido a partir do chamado do Senhor. A primeira coisa que nós observamos aqui, irmãos, é a necessidade de uma visão espiritual. Nós não vamos poder, irmãos, vencer uma batalha sem saber que batalha é essa. Nós não podemos, irmãos, nem começar a orar ao Senhor sem saber sobre o que nós estamos orando, o que é que está acontecendo, sem percebermos, irmãos, a necessidade de entendermos que nós estamos em guerra, estamos numa batalha. A segunda coisa que nós observamos aqui, irmãos, é o que é necessário para vencermos as batalhas: total dependência espiritual do Senhor. Não há como vencermos sem dependência do Senhor. Irmãos, eu acho fantástico que Paulo, ele já começa no versículo 1, revelando o seguinte: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Paulo evoca o Senhor Jesus, a sua obra, o seu caráter, quem Ele é. E ele está dizendo que é em Cristo, irmãos, a nossa vitória começa e termina em Cristo. É no Senhor Jesus. E Paulo, ele chama a igreja a olhar para Cristo, chama a igreja a confiar em Cristo, chama a igreja a permanecer em Cristo. Então, a luta, a dependência era exatamente no Senhor, jamais colocando a sua esperança na sua própria força, mas no Senhor, dependendo do poder de Deus. Os versículos que nós vemos aqui, 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus. É no Senhor que Paulo lutava, era na dependência do Senhor que Paulo lutava. Paulo tinha uma visão sobre o mundo espiritual. Paulo entendia o contexto das suas lutas e ele se voltava para o Senhor. Paulo agia se dirigindo à igreja. Paulo estava escrevendo uma carta, mas ao mesmo tempo não uma carta de si para a igreja, mas uma carta do próprio Deus para a igreja, dizendo que a igreja deveria colocar os olhos no Senhor, que a igreja deveria estar atenta às circunstâncias e continuar
caminhando, olhando para o Senhor e para a sua palavra, e de que essa batalha, essa luta seria vencida pelas armas espirituais, armas poderosas em Deus. Deus seria, irmãos, aquele que daria triunfo sobre a vida da igreja. Irmãos, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso triunfo, o Senhor é o nosso general, o Senhor é aquele que caminha à frente de nós, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que sabe o que nós estamos vivendo, o Senhor é aquele que pode transformar a nossa realidade. Paulo cria nisso e nós também devemos crer nisso. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que pode nos conduzir, irmãos, no contexto em que talvez nós possamos estar vivendo. Depender do poder de Deus. Armas da milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Não havia vitória na força de Paulo. É interessante que quando Jesus chama os discípulos, ele fala para os discípulos, você pode ver depois lá em Lucas 9, de 1 a 3, ele deu autoridade para os discípulos, para vocês irem expulsar demônios, curar os enfermos. Mas ele vai falar assim, ó, vocês não vão levar pelo caminho, vocês não precisam levar bordão, não precisam levar alforje, não precisam levar pão, não precisam levar dinheiro, nem mesmo levem 2 túnicas. Por quê? Porque o que seria feito, não seria feito no poder do homem, na dependência do homem, nos recursos dos homens, mas no recurso de Deus, no poder de Deus, na manifestação de Deus. É Deus quem dá autoridade aos discípulos, era Deus quem ia curar, era Deus quem ia libertar. Então a igreja confia no Senhor, no poder do Senhor. Se nós queremos ser vitoriosos, irmãos, nós precisamos ter uma dependência espiritual de Deus. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, nós estamos lutando sem buscar o recurso que nós temos, sem orarmos a Deus, sem consagrarmos a nossa vida, sem pedirmos a orientação do Senhor, sem olharmos para as Escrituras e aprender como viver as lutas e batalhas que nós estamos vivendo. Muitas vezes estamos sofrendo, estamos perdendo, nós estamos sendo derrotados, mas não paramos para entender que nós precisamos depender do Senhor. Não sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque eu dependo do Senhor. Sabe por que eu estou aqui nessa noite, irmãos? Porque eu dependo da palavra do Senhor. Ela é o meu alimento, ela é a minha instrução, ela é a direção para a minha vida. É sobre ela que eu quero construir a minha vida, e as minhas convicções, e a minha esperança. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. A igreja deveria ter dependência espiritual. E tem vários textos que vão falar sobre isso, irmãos, sobre o poder de Deus sobre a vida dos homens. Quando Jesus se encontra com Pedro e os discípulos, ele questiona quem é que o povo diz que eu sou, e Pedro diz, o Senhor é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Ele vai dizer, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. É o poder de Deus, é espiritual, é uma manifestação espiritual, é um convencimento espiritual, é uma transformação na vida de Pedro, feita por Deus. Irmãos, eu creio que Deus tem poder para transformar realidades ainda nos nossos dias, e é por isso que nós precisamos depender dEle, depender do Senhor. Não foi isso que o Senhor falou com Josué: Josué, eu serei contigo, como eu fui com Moisés, serei contigo, só permaneça na minha palavra, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, você vai ser bem sucedido. Foi isso que o Senhor falou com Gideão, que Gideão deveria confiar no Senhor e seria vitorioso. Jeremias capítulo 1, irmãos, eu quero ler esse texto de Jeremias 1, versículos 8 a 10, o chamado de Jeremias. Olha que interessante, irmãos, a necessidade da dependência espiritual do Senhor. No chamado de Jeremias 1, 8 e 10, diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificar e para plantar. Que poder é esse que Jeremias recebeu, irmãos? Poder espiritual procedente do Senhor. Deus nos chama, Deus chamou Paulo e investiu Paulo de autoridade. É por isso que Paulo está pregando, porque ele prega na autoridade do Senhor, ele prega pela ordem do Senhor, pelo mandato do Senhor, por convicções espirituais. Assim também nós devemos viver.
E uma última coisa, irmãos, sobre essa batalha. Como é que nós podemos viver, irmãos, vencer essa batalha? Tendo foco espiritual. Vamos voltar lá para 2 Coríntios capítulo 10. Versículos 4. A segunda parte vai dizer assim: são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Qual era o alvo, irmãos? Qual era o alvo da luta? Qual era o alvo da batalha? Qual era o alvo de Paulo? O que Paulo olha, irmãos, é a vitória do Senhor, destruindo fortalezas. Essa figura aqui, irmãos, é figura militar, é como um reduto, como um lugar onde o homem se esconde no seu pecado, se esconde na sua arrogância, se esconde nas suas convicções humanas. E Paulo está dizendo que Deus tem poder, se uma vez nós estivermos lutando de forma correta, com armas espirituais. Essas armas espirituais têm poder para destruir fortalezas, anulando todos os sofismas, ou todas as ideias, ou todos os pensamentos humanos, e toda altivez, toda arrogância, toda pretensão, toda posição soberba do homem. E o objetivo principal, irmãos, é fazer com que todos esses homens que vivem essa realidade sejam levados cativos à obediência de Cristo. O que é que o Evangelho produz na vida dos homens, irmãos? O Evangelho tira o homem desse aprisionamento do pecado, dessas fortalezas, e traz o homem cativo a Cristo. Faz com que o homem se submeta a Ele, faz com que o homem ame a Deus, faz com que o homem seja uma nova criatura, faz com que a sua mente seja renovada, transformada, modificada. Esse é o alvo nas lutas que Paulo está aqui travando, irmãos. Ele tem plena certeza daquilo que ele deve viver, destruir fortalezas, aniquilar, desfazer aquele contexto, anular, fazer com que perca o efeito, aquele domínio que havia na mente daquela pessoa. E é interessante nós vermos, irmãos, que o primeiro efeito de qualquer contato real com o Evangelho de Cristo é revelar ao homem a sua condição de pecado, é revelar ao homem o seu engano, é revelar ao homem que ele está errado, é revelar ao homem que ele está no caminho longe do Senhor, e fazer com que ele volte cativo a Deus. Um cristianismo que não começa apresentando ao homem a necessidade de ele verificar a sua consciência e a sua condição de pecador. Esse Evangelho, irmãos, não tem condição de tirar o homem da condição que ele está, morto e separado de Cristo. Não tem como ele voltar, não tem como ele ser restaurado, não tem como ele se tornar um cativo obediente ao Senhor. É por isso que Paulo, irmãos, está lutando com armas espirituais, e a Bíblia está cheia de relatos que vão falar que armas são essas. E é interessante nós vermos, irmãos, que não é uma arma, são armas espirituais. São armas espirituais porque os confrontos são muitos, e os recursos do Senhor sobre nós também são muitos. O Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode nos sustentar em todas as lutas que nós estivermos passando. Que nós possamos ter essa plena certeza, irmãos, de que é isso que o Senhor deseja fazer sobre a nossa vida. Se nós pudéssemos aqui, como é que nós devemos nos mover diante das batalhas espirituais? Como, irmãos? Com uma visão espiritual, uma dependência espiritual e foco espiritual. Nós precisamos entender, irmãos, o que é que está acontecendo. Antes de começar a brigar, antes de começar a querer batalhar, entenda o que está acontecendo, qual é o contexto, de onde procedem
Paulo vai falar que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra as potestades, os domínios espirituais nas regiões celestes. Existe uma batalha espiritual, irmãos, uma luta espiritual, um domínio, e nós precisamos, irmãos, lutar a batalha certa. Visão espiritual, dependência. Nós não vamos conseguir ser vitoriosos na nossa força. Não importa o quanto você é habilidoso, não importa o quanto você tem uma boa desenvoltura, a prática, a experiência que você tem, a nossa dependência está no Senhor. E o foco, o objetivo, irmãos, é trazer todo homem cativo e obediente a Cristo Jesus. Certamente é esse o desejo do Senhor para cada um de nós. Então aquilo que nos move, irmãos, vai determinar a maneira como nós vamos reagir aos acontecimentos da nossa vida. Aquilo que nos move vai determinar a maneira como nós vamos reagir aos acontecimentos da nossa vida. Como é que nós estamos reagindo? Como é que nós respondemos às nossas lutas? Com mais briga? Falando mais alto? Evitando pessoas? Se afastando de outras? Falando mal de outras? Muitas vezes, irmãos, a nossa batalha é uma batalha perdida, porque nós estamos totalmente longe das Escrituras. Nós estamos tentando resolver do nosso jeito. Nós precisamos lutar com as armas espirituais, não carnais, porque elas são poderosas para destruir fortalezas e trazer os homens cativos à obediência a Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor nos mostra, através da sua palavra, a necessidade que nós temos de avaliar a nossa própria vida. Muitas vezes, Senhor, estamos na igreja, participamos dos cultos, somos membros, ativos até, mas muitas vezes, Deus, nós nos esquecemos de que nós estamos numa batalha espiritual. Nos falta visão, entendimento do que é que nós estamos vivendo, de onde nós estamos inseridos e quem está se levantando contra nós. Quais são os objetivos desse levante? Deus nos ajuda a poder, antes de tudo, parar para reconhecer o contexto espiritual. Nos dá visão, Senhor, espiritual do mundo em que nós estamos vivendo. Deus nos ajuda também a depender do Senhor. Nós não queremos, ó Pai, não podemos ser vitoriosos longe de Ti. Não há armas humanas, ó Pai, terrenas, capazes de conceder vitórias espirituais à Tua igreja, ao Teu povo. Assim como Paulo, Pai, lutava espiritualmente, certamente, Deus, com a armadura de Deus, com todos, ó Pai, os utensílios, ó Pai, da armadura de Deus, orando, dependendo do Espírito Santo de Deus, a pregação do Evangelho da paz, ó Pai, o escudo da fé. Senhor Deus, nos ajuda a lutarmos dessa maneira também, sempre olhando para frente, tendo foco, Pai, naquilo que o Senhor deseja fazer. E no final, Deus, não é destruir, não é, Senhor Deus, a batalha espiritual, Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer na vida do homem não é destruir o homem, mas trazer o homem ao arrependimento, trazer o homem, Deus, ao reconhecimento e uma mente cativa em Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, a sermos esses soldados do nosso tempo, que batalham a batalha certa, na dependência certa e com o foco certo. Essa é a oração que nós fazemos, é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar. Bem, nós vamos nesse terceiro domingo, né, de setembro, nós estamos caminhando para outubro. O terceiro domingo é um domingo que nós celebramos a ceia do Senhor. Eu queria convidar aqui então os nossos irmãos que vão nos ajudar na ministração, para que possam vir à frente e nós possamos então assim participar da ceia memorial de Cristo. A palavra de Deus, Paulo, na
primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Acho que uma grande satisfação para nós podermos participar da ceia memorial de Cristo e poder reconhecer aquilo que Ele fez por nós, mas não de qualquer jeito. Nós não vamos participar da mesa do Senhor, irmãos, sem reconhecer os nossos pecados, sem nos arrepender dos nossos pecados. Eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus nos dá esperança e nos dá a oportunidade de arrependimento e de retorno ao Senhor. Talvez aqui no nosso meio existam pessoas que amam a Deus, mas que estão longe do Senhor. Pessoas que conhecem a palavra, mas estão deixando de obedecer a palavra. Qual é a orientação da Bíblia? Examine a sua vida. E depois que você fizer isso, se arrependa. E então, coma do pão e beba do cálice. Você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento agora. Se você é membro dessa igreja, está em comunhão com Cristo, em comunhão com a sua igreja, ou se você é membro de uma outra igreja, batizado, em comunhão com a sua igreja também, está conosco hoje, convido você a ficar em pé. E enquanto nós cantamos, nós estaremos recebendo o pão e o cálice. Fique de pé. Hosana,
Glórias ao Senhor, Ele reviveu. Glória a Deus, que o Senhor venceu a morte e nós vencemos com Ele. Alguém deixou de ser servido do pão, do cálice? Deu o sinal com sua mão, todos foram servidos. Amém. Jesus, antes da sua morte, reunido com os seus discípulos, na última celebração da Páscoa, ele estabelece uma nova aliança. A aliança que seria estabelecida através da sua entrega, do seu corpo e do seu sangue. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso todas as vezes, para nos lembrar aquilo que Cristo fez por nós. O que nós estamos fazendo aqui hoje é obedecendo a palavra de Deus. O pão continua sendo pão. Está vendo que o pão está um pouco diferente hoje do que nós comumente usamos. É o pão asmo, sem fermento. Mas esse pedaço de pão continua sendo apenas pão. Mas ele representa o corpo de Cristo que foi entregue por cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor foi até aquela cruz e se entregou por cada um de nós. O Senhor sofreu, foi escarnecido, julgado, condenado e morto por amor de cada um de nós. Nós estamos aqui agora, Pai, celebrando, Pai, o seu amor por nós. Muito obrigado, porque através do seu sacrifício nós temos vida e vida abundante. Obrigado, Senhor Deus, pelo pão que representa a entrega do seu corpo por nós. Nos abençoe nessa noite. É a oração que fazemos no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos juntos, irmãos, participar do pão. O texto diz que por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus também tomou o cálice. E ele disse que esse cálice era a nova aliança, o sangue que ele seria derramado. E que nós deveríamos fazer isso, em memória dele, todas as vezes que bebemos desse cálice. Esse cálice representa o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. O homem já não precisa mais, irmãos, viver condenado com o peso do pecado, porque esse sangue tem poder para nos purificar de todo pecado. Nós queremos orar agradecendo a Deus, porque Ele derramou o seu sangue por nós. Você é grato a Deus porque Jesus derramou o seu sangue por você? Amém. Te lavou. Quantos lavados aqui, irmãos, remidos pelo sangue do Cordeiro existem aqui nessa noite? Amém. Irmãos, que Deus te abençoe, que você nunca abandone a sua fé e que você continue sendo sempre grato pelo grande amor de Deus por cada um de nós. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos porque o Senhor um dia derramou o seu sangue por nós e hoje nós estamos aqui, Deus, celebrando, Pai, essa nova aliança que foi instituída pelo Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor por nós. Nos abençoa nessa noite. É a oração que fazemos no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos juntos participar do cálice. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos cantar aí um cântico. Logo após esse cântico estaremos orando, encerrando esse culto. Eu não quero ser delicado, pedir para você ir embora logo, queria que você ficasse. Mas tem muito grupo que vai estar chegando, eles precisam, a gente precisa ter um espaço aqui livre, né? Para poder fazer a higienização e ter os irmãos. Mas que Deus abençoe, um prazer muito grande ter os irmãos conosco nessa noite. Bom, eu vou aproveitar esses minutinhos rápidos. Apenas um comunicado à igreja, né? Porque
foi me pedido fazer isso. Então a gente vai fazer isso no próximo encontro também, na próxima reunião após essa. O pastor Moisés pediu para avisar aos irmãos, porque já alguns já sabem, outros vão ficar sabendo agora. Ele disse que ele deve essa satisfação à igreja, né? A igreja que o enviou para o Rio de Janeiro, por lá ele teve um tempo, e agora então ele está indo para Brasília, né? Para um novo ministério, no próximo mês inclusive. Aí ele pediu para que avisássemos a igreja, dessemos satisfação e informássemos a igreja de que ele está indo para lá, e pediu oração mesmo até. Orem por mim, pelo ministério que vamos iniciar lá, e acompanhe-nos nessa oração, né, nesse mesmo espírito também, tá bom? Que Deus abençoe então esse ministério lá também, né? Assim como cada um dos irmãos orando por isso, tá? Vamos cantar Desejar das Nações, e assim a gente encerra o nosso encontro aqui nessa noite. Fique em pé, cantando. A gente, pastor, vai orar depois ainda, encerrando com oração, estaremos nos despedindo. Adorado, exaltado, tu és o desejado